Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui com uma convidada que é a Patrícia Machado e nos vai falar sobre a valorização do Complexo Mineiro Romano de Três Minas. Espero que gostem e assim passo a apresentá-la. A Patrícia Machado é licenciada em Arqueologia pela Universidade do Minho desde 2008. Exerceu funções enquanto arqueóloga em diversos trabalhos arqueológicos na região norte de Portugal. Foi colaboradora do município de Vila Pouca de Aguiar, na qualidade responsável pela gestão e programação dos núcleos museológicos de Vila Pouca de Aguiar e pela assessoria técnica no projeto Valorização e Adequação ao Uso Público do Complexo Arqueológico e Mineiro de Três Minas. Exerce funções na AOURO, como coordenadora do Centro Interpretativo de Três Minas e responsável pela dinamização do Complexo Mineiro Romano de Três Minas, desenvolvendo também projetos e candidaturas para a valorização do património cultural mineiro de Jales. Colabora com o município de Vila Pouca de Aguiar no desenvolvimento da candidatura do Complexo Mineiro a Património da Humanidade. Representa este sítio arqueológico como membro institucional na ESARC, a organização filiada na ICOM, dedicada aos museus arqueológicos ao ar livre, arqueologia experimental, tecnologia antiga e interpretação. Integra a Comissão Permanente do Simpósio e Maratona de Arqueologia Virtual. Obrigada por teres aceito este convite. Temos muito gosto em ter-te connosco nestas conferências que a escola tem promovido, que no fundo é um projeto de divulgação da arqueologia para todos. Pronto, vou aproveitar para conhecer mais de Três Minas e espero em breve ir visitar, que não conheço, mas espero em breve visitar porque deve ser muito, muito interessante. Por isso, vou-te passar a palavra e pronto. Obrigada. Ora, antes de mais, tenho que te agradecer pelo convite, dar também os parabéns à Escola Profissional de Arqueologia, que recentemente comemorou o aniversário, e dar os parabéns também ao projeto, que em boa verdade acaba por fazer um bocadinho daquilo que nós também fazemos, vocês mais na educação formal, nós, enquanto sítio arqueológico visitável, mais na educação informal. Para explicar um bocadinho o que é isto de Três Minas. Portanto, eu tenho uma pequena apresentação, porque é difícil falar, o tema é por si já um bocadinho específico, à partida muito específico. Aquilo que nós tentamos em todo o tempo no projeto desmistificar é esta complexidade neste projeto, portanto, nesta área mineira. Portanto, Três Minas foi basicamente uma das muitas áreas mineiras em que em época romana foram intensivamente exploradas, portanto tem uma exploração mineira ativa muito bem balizada no tempo, mas aquilo que nós constatamos e que vimos a constatar ao longo deste projeto é que a área, o território, transcende muito aquilo que é a arqueologia mineira num sentido mais restrito. E, portanto, aquilo que nós temos desenvolvido enquanto instituições é, então, um projeto mais integrador, que seja, em boa verdade, quase multidisciplinar, para conseguirmos, de facto, dar a este território o valor que ele em tempos já teve. Portanto, nós quando falamos de Três Minas, falamos de ouro, falamos de uma exploração mineira, falamos da ocupação romana, portanto, da arqueologia e da história associadas à ocupação romana, mas, inevitavelmente,
Também temos que falar de geologia, porque sem geologia a arqueologia efetivamente não se poderia concretizar neste caso. Mas depois, quando pegamos nestes dois elos, nestes dois pilares, acabamos por ramificar em coisas tão diversas como, por exemplo, a biodiversidade, que está inerente à recuperação ambiental deste espaço, como já vamos ver, a gastronomia, porque não conseguimos desligar do facto de estarmos em plena região transmontana e, portanto, de ser quase impossível dissociar a valorização turística, a valorização patrimonial da própria valia gastronómica da região. E, portanto, aquilo do que vos vou falar, basicamente, é do trabalho que temos feito enquanto entidades responsáveis por um sítio arqueológico, ao nível da desmistificação de que o sítio arqueológico tem que ser só para técnicos, para um público demasiado específico. Aquilo que temos verificado é que temos recebido públicos de diferentes áreas de interesse, de diferentes faixas etárias, que, em boa verdade, acabam por descobrir naquele território aquilo que vai mais de encontro àquilo que são as suas sensações e experiências do cotidiano. Portanto, começando por uma imagem da aldeia de Três Minas, portanto, nós chamamos Três Minas a uma localidade e a uma freguesia, portanto, esta é a designação medieval, portanto, deste território, mas aquilo sobre o qual nos centramos no trabalho que fazemos a partir de Três Minas, a partir da aldeia, é de facto a valorização desta área mineira, cujos vestígios mais evidentes são as minas ao ar livre, portanto têm uma expressão na paisagem fora do vulgar, pelo seu grau de preservação. Portanto, estas minas funcionaram exclusivamente em época romana e não voltaram a funcionar em período seguinte, portanto em períodos seguintes, o que significa que a descoberta deste monumento, deste conjunto monumental, com a circunstância de ainda estarem no seu interior, no interior das galerias subterrâneas, objetos de época romana, coloca-o como praticamente ímpar perante as suas congêneres, portanto, perante as minas que foram exploradas em época romana e que ao longo da história foram tendo mais atividades extrativas ou diretamente relacionadas com ouro ou com outros metais. No caso de Três Minas, de facto, a exploração centrou-se no ouro, portanto, esta era uma mina pública que funcionava exclusivo para o fisco romano. O objetivo era a cunhagem de moedas e, portanto, vamos integrá-la numa macroestrutura em termos regionais, e que basicamente permite o fornecimento regular de ouro fino a Roma com vista, de facto, à cunhagem de moedas. Em termos de números, e para não substituir a visita, porque a ideia da minha apresentação hoje também era essa, também era dar a conhecer o sítio com a intenção de que as pessoas o pudessem visitar. Falamos assim vagamente em termos de números, em 9 milhões de toneladas de rocha, extraídos ao longo de 250 anos. Falamos em 20 a 25 toneladas de ouro fino, conduzidos diretamente, portanto, para o fisco romano, com o objetivo que já mencionei. Falamos em mais de 1.500 pessoas a trabalhar em prol desta área mineira e uma dispersão de vestígios arqueológicos que hoje ultrapassa os 3.000 hectares de território. E, portanto, obviamente que a visita ao local nos permite concentrarmos-nos naquilo que foi a área classificada em 1997 como imóvel de interesse público, pela concentração de vestígios. De facto, aquele é o coração da área mineira, mas Três Minas transcende o espaço, portanto tem um espaço bastante alargado, que vai para além daquilo que é o território atual do concelho onde se insere, que é Vila Pouca de Aguiar. Tem uma história muito própria, precisamente por ter estagnado no século III depois de Cristo, ao cabo de 250 anos sensivelmente de exploração. E, em boa verdade, o fenómeno desta descoberta, que é tão atípica
por ser tão tardia, portanto, Três Minas oficialmente reconhecido como antiga área mineira em meados do século XX. E, portanto, até este período manteve-se completamente oculto na paisagem e oculto e afastado da ocupação humana. No meio de tudo isto, aquilo que nós procuramos fazer neste projeto e que tem várias facetas, é de facto a construção de uma narrativa, aquilo que hoje vamos conhecendo como storytelling. De facto, o que nós pretendemos é que o visitante, qualquer visitante, dedicado à área da arqueologia ou da geologia, ou pura e simplesmente em lazer, consiga perceber como é que funcionava este espaço em época romana, como é que este espaço se enquadra numa ocupação romana regional, portanto, no âmbito regional e até europeu, dada a ligação íntima deste local, pela natureza de ser uma mina de ouro, com o próprio fisco romano, portanto, a própria capital Roma. E, portanto, aquilo que nós pretendemos e que procuramos ao longo dos últimos anos foi, de facto, construir uma narrativa que fosse acessível, que inclusivamente pudesse integrar os currículos escolares e, portanto, nós conseguimos, de facto, receber vários tipos de grupos, desde grupos escolares, grupos familiares, porquanto conseguimos, neste momento, e ao cabo de uma série de iniciativas, de facto, conceber um discurso que nos permita, de facto, aproximar Três Minas daquilo que é a vivência atual. Portanto, aquilo que nós falamos, e só para terem uma ideia de 2 ou 3 exemplos muito, muito concretos, abordamos temas como a imigração, como a própria estrutura financeira do Império Romano, portanto, do qual Três Minas faz parte, sobretudo pelo fornecimento de metal, do cotidiano dos romanos, como é que viviam, quem eram os romanos que estavam neste local. De facto, é possível pegar em diferentes aspectos e puxar para a atualidade um território que, de facto, dista do nosso tempo cerca de 1800 anos. Ora bem, como é que nós começamos? Em primeiro lugar, começamos pela dificuldade que existia e que existiu durante muito tempo, de como é que se cativa público, como é que se atrai gente a visitar uma mina, sobretudo uma mina num local tão inóspito como vimos nas imagens, portanto um território bastante isolado. Em boa verdade, tudo começa por uma questão de vontade política, portanto, por se considerar Três Minas o pilar estratégico do património cultural do Concelho de Vila Pouca da Guiar. Portanto, este é o arranque de todo o projeto. Portanto, em 2010, quando se definiu a estratégia de valorização turística do Concelho há 10 anos, Três Minas ficou desde muito cedo definido como o pilar estratégico ao nível do património cultural. E no mesmo ano em que se toma esta decisão a nível local, Três Minas vai integrar logo à cabeça, logo como membro fundador de uma plataforma muito promissora e bastante vanguardista para aquele tempo, para aquelas questões, que é o Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal. Portanto, esta é uma plataforma a nível nacional, que todos os anos tem acolhido novos membros, que visa a promoção integrada do património mineiro, do património geológico, e que, portanto, nos permitia, desde muito cedo, contactar com outros casos de estudo, com outro tipo de realidades, e tentar perceber, de facto, quais poderiam ser as parcerias estratégicas para construir um projeto que fosse bem alicerçado. Mais tarde, já em 2012, portanto, este âmbito de parcerias tornou-se internacional, portanto, nós fomos acolhidos na Associação Europeia de Museus ao Ar Livre, que é conhecida como EXARC, portanto, a tal plataforma que é afiliada da ICOM. A ideia da EXARC é também
valorizar, neste caso, mais a arqueologia experimental, as tecnologias, e, portanto, nós entramos, de facto, ao nível das tecnologias antigas, como um museu ao ar livre, portanto, considerando-se cada galeria, as cortas mineiras, portanto, o próprio sítio arqueológico como área de museu. Mas só em 2014 é que nos foi possível fazer um ponto de situação do estado da arte, portanto, do que é que se sabia sobre Três Minas, limar algumas arestas em relação a alguns aspectos que ainda eram um bocadinho dúbios e, portanto, a partir de 2012, de facto, o projeto ganha uma outra dimensão, já com a perspectiva de se trabalhar a marca Três Minas, de se constituir um centro de interpretação de apoio à mina, que acabou por ser, em boa verdade, se em 2010 tínhamos o arranque do projeto, em 2015 vamos ter, de facto, a maior projeção, porque, pela primeira vez, foi possível, com um discurso simplificado, acessível, passar informação em relação aos métodos, às técnicas que eram usadas, portanto, é muito esse o âmbito do centro interpretativo, mais a dinâmica de como é que se fazia a exploração do que propriamente o contexto histórico, e é esta vertente dinâmica de como é que se extraía o ouro, portanto, a resposta a questões concretas e que são questões que qualquer pessoa, à partida, teria curiosidade de ver respondidas, que nos permite, de facto, chegar a um grande número de pessoas muito diversificadas e que, de facto, chegam a este sítio, a maior parte das vezes, sem saber muito bem qual é que é o âmbito, qual é que é o alcance desta área, deste território, e são confrontadas, então, com aspectos desde como é que era possível, a partir de rocha, separar o ouro, portanto, a dinâmica aqui do processamento do ouro, como é que funcionava o abastecimento de água, que é um aspecto da mina completamente estruturante para que a mina funcione. Quem eram as pessoas que viviam neste território? Que registros é que temos em termos de epigrafia acerca de quem trabalhou neste local? E essa informação também acaba por aproximar as pessoas, sensibilizá-las para esta realidade. Portanto, a mina que hoje está completamente despida de pessoas, à época era de facto uma zona onde interagiam diferentes grupos sociais, portanto, e as pessoas acabam por se interessar bastante por este tipo de questões, quem eram, de onde vinham. Há de facto pessoas que vêm em época romana de espaços longínquos para trabalhar neste local. E depois, claro, tudo aquilo que diga respeito à natureza, à geologia, à biodiversidade, acaba por ter também uma componente muito importante, porque é uma paisagem que está em constante mutação, que vai respondendo ao longo do ano àquilo que são as estações naturais e que, portanto, vai permitindo, de facto, reavivar aqui o discurso e aproximar daquilo que as pessoas no território, sozinhas, inclusivamente, conseguem observar. Obviamente que não ficámos no projeto em 2015, portanto, em 2016 começam a chegar os louros em relação a este trabalho, a este projeto, o Centro Interpretativo, com o prémio da Associação Portuguesa de Museus de Melhor Informação Turística, o documentário que foi produzido em simultâneo para o Centro Interpretativo começou a fazer um percurso autónomo em festivais de cinema arqueológico, porque existem, infelizmente no país não existe nenhum, mas internacionalmente existe espaço para divulgar a arqueologia em formatos um bocadinho fora da caixa, portanto, e a ideia era sempre esta, era trabalhar um bocadinho aquilo que fosse mais inesperado. E em 2017 já nos foi possível, já tendo outro tipo de arcabouço em termos de bibliografia, de trabalho já executado, organizar um segundo simpósio, apresentar a primeira monografia relacionada com este território, preparar uma exposição itinerante para dar a conhecer Três Minas fora do território de Três Minas,
e, de facto, cimentar uma parceria que já vinha desde 2016 com Las Médulas, portanto, que é um território em Espanha contemporâneo em termos de exploração mineira de Três Minas, que já é património da humanidade, e com a qual temos neste momento um protocolo de cooperação assinado que nos permite, de facto, comparar locais, inclusivamente trabalhar grupos em conjunto, portanto, grupos que vão a um local e que vão ao outro e conseguem comparar e aprender em relação a minas primárias, minas secundárias. Portanto, há aqui uma série de conceitos que nós conseguimos sistematizar nas visitas, uns e outros, que garantem, de facto, ao visitante uma maior abarcagem em termos de história mineira. E com eles, sobretudo com aquilo que são os meios, os veículos de comunicação patrimonial, que em Espanha estão muitíssimo mais desenvolvidos do que no nosso país, tem-nos sido possível, de facto, participar em eventos de promoção turística e cultural, neste caso especificamente cultural, como é o caso, por exemplo, da ARPA, portanto, da Bienal de Património. E, basicamente, em termos institucionais, são estas parcerias, umas já mais antigas, outras bastante recentes, que nos vão permitindo também perceber quando é que estamos a ficar um bocadinho para trás, ir reavivando alguns conceitos, inclusivamente aprender outras formas de trabalhar, sobretudo com públicos que estão sempre a mudar e a exigir mais dos locais. A partir de 2018, virámos-nos efetivamente para a vertente mais comercial, portanto, começámos a trabalhar com parcerias como a Via Verde, que vai lançando os desafios do que é o mineiro romano. Conseguimos, de facto, atrair gente que vem pela descoberta, portanto, pelo desafio de encontrar um local, um bocadinho uma versão atualizada do geocaching, que já ia existindo em diferentes territórios e, portanto, de facto, a ideia é atrair pessoas, despertar-lhes a curiosidade e depois, de facto, no local conseguir incutir-lhes um bocadinho o espírito que nos move, que é, de facto, de valorizar estes territórios de ocupação, portanto, meramente laboral. O que nós temos em Três Minas está longe de ser um grande exemplo em termos de arquitetura romana, portanto, em termos de urbanização, mas, por outro lado, tem uma componente social muito forte, que é isso que nós pretendemos também transmitir. Portanto, e é nesta base que nós temos trabalhado e que o projeto tem trabalhado, tem chegado a diferentes grupos. Há bocadinho, quando falei na gastronomia, ainda pensei em puxar já aquilo que nós próprios estamos a produzir enquanto gastronomia, mas achei melhor que era melhor deixar para o fim, para poderem ver. Portanto, nós, basicamente, o que temos aqui neste painel são as nossas áreas de intervenção, por mais dispares que possam ser. Portanto, a valorização turística e patrimonial, com as visitas guiadas. As visitas são sempre guiadas às galerias, portanto, nós trabalhamos de segunda a domingo e durante todo o ano. O centro interpretativo tem esta dinâmica, tem uma dinâmica que permite ou servir de alternativa à mina quando as pessoas não têm capacidade física para se aventurarem na mina, ou para complementar uma visita já feita à mina. E aquilo que de facto cativa mais as pessoas é a possibilidade de uma visita guiada, portanto alguém que lhes conta as histórias, a história da mina e as histórias que localmente se foram criando em torno a estas crateras tão misteriosas que existiam na montanha. E portanto, sim. E é preciso marcar? É assim, é isso que eu ia dizer, as visitas têm que ser marcadas. Tem seguro, tem uma logística que é relativamente simples neste momento e que está bastante padronizada, funciona todo o ano, inclusivamente aos fins de semana, portanto nós trabalhamos como um sítio turístico, com a particularidade que o nosso sítio turístico é um sítio arqueológico, com algumas condicionantes, como imaginam, sobretudo tendo túneis, não é? Portanto, como imaginam, há alturas do ano em que lamentavelmente
a presença de água dentro dos túneis não facilita muito a visita, mas, portanto, são situações muito, muito pontuais. À parte, para além desta situação de visitas, e as fotografias que escolhi são precisamente para mostrar que nós não temos idade mínima ou máxima para as visitas. Nós recebemos da mesma forma, com uma narrativa adequada aos contextos, grupos familiares, até inclusive com crianças pequenas, bastante mais despertas para alguns conceitos do que possamos imaginar, grupos escolares, ou em contexto de visita guiada, ou inclusivamente em contexto de aulas de campo, e visitas com grupos de amigos, portanto, em lazer. Para além desta componente das visitas guiadas, o centro, o complexo é um espaço de livre acesso, portanto, há trilhos assinalados que podem ser percorridos, portanto, livremente. Há painéis interpretativos dispostos ao longo do território e só não se consegue, de facto, aceder às galerias subterrâneas. Uhum. Temos ainda depois a componente da participação em eventos, portanto, nós temos uma mascote que nos acompanha e que habitualmente vai com algum ouro para aproximar, de facto, o tema do público mais jovem, ou muito jovem. Em termos gastronómicos, com o apoio do município e de um fornecedor da região norte, portanto, iniciamos aqui a transposição de 3 minas para um formato de bombom, o que também acaba por nos permitir estar em eventos que não tenham nada a ver com minas nem com património e que são pura e simplesmente eventos gastronómicos. Portanto, o bombom basicamente é 3 minas ao contrário. Dentro tem recheio de ouro, que é, portanto, ouro. Dentro tem recheio de mel, de urze, que é aquilo que as pessoas veem na paisagem. Dizem que é um líquido como o ouro, sim, não é? Sim, tão valioso ainda não conseguimos. Nós fizemos aqui o trocadilho, não é? Portanto, o mel fica dentro, que é aquilo que as pessoas conseguem ver na paisagem. Qualquer pessoa consegue ver a urze naquela Serra da Padrela. E depois lá de fora tem o ouro, que é aquilo que de facto as pessoas têm que procurar identificar já no caso, por exemplo, da Galeria dos Alargamentos, que é aquela que é mais visitada e que permite de facto perceber onde é que os romanos encontravam, não encontravam o ouro e, portanto, acaba por ser aqui um momento muito interessante quando as pessoas começam a contactar com os produtos gastronómicos e com todo o merchandising que, entretanto, fomos produzindo. Depois temos aqui uma outra componente, que eu deixei para assim mais para o fim, mas que acaba por ser um setor que nos últimos anos nos tem permitido, de facto, alcançar outro tipo de público, que é o facto de termos, desde 2014, a classificação como abrigo de importância nacional para a preservação de morcegos. Portanto, nós temos um público fiel que vem a este território, ignorando completamente qual a história das galerias, vai única e exclusivamente para a observação de morcegos cavernícolas, alguns deles já em vias de extinção no território português. E, portanto, é este tipo de público completamente inadvertido que depois contacta com uma história por trás destes abrigos, que não são naturais, e que, de facto, a partir da natureza, portanto, nós pegamos neles pelo seu interesse na natureza e conseguimos, de facto, depois explicar-lhes que aquela paisagem é uma paisagem completamente artificial, completamente humanizada e que tem uma história por trás. No meio disto tudo, basicamente, aquilo que nós procuramos foi definir a identidade de 3 minas, porque não é só uma mina, porque tem 1800 anos praticamente de recuperação ambiental e que permite, de facto, em termos naturais, ter valias que atraem até para um simples passeio. Conseguimos, de facto, também puxar aqui um bocadinho, sobretudo com projetos mais recentes, continuar a investigação em relação a este local, que está longe de estar terminada, mas em simultâneo também ir dando a conhecer este projeto em continuação, não é?
em plena atividade, inclusive ao nível da investigação. Portanto, uma coisa não distrai em relação à outra e acaba por ser interessante também irmos atualizando o discurso com as novas descobertas, inclusive quando coincidem grupos de turismo com investigadores no mesmo espaço. Portanto, nunca consideramos que o espaço, por estar em estudo, não pudesse ser visitado, ou ao contrário. Portanto, a partir do momento em que abre a visita ao público, que deixasse de se poder continuar a estudar. E, basicamente, esta é a engrenagem que nós estamos a pôr a funcionar, que estamos a tentar pôr a funcionar nos últimos anos. Que já vai conseguindo alguma visibilidade, como eu disse ainda há bocadinho. Portanto, nós temos, por exemplo, um protocolo com a Via Verde, vem muita gente, felizmente, de pontos mais distantes do país, visitar este local, portanto, muito pelo desafio, muito no âmbito quase do jogo. Em nível internacional, portanto, fomos considerados uma das boas práticas, precisamente na valorização de um recurso endógeno, neste Interreg que vos mostro. Estamos, obviamente, claro, e sobretudo este ano, dentro destas campanhas de sensibilização para a valorização de Portugal e do património português, promovidas pelo Turismo Portugal e por outros organismos centrais. E aquilo que vos queria mostrar é um dos exemplos, portanto, é a última publicação de algo que, não tendo tanta expressão na internet, portanto nas redes sociais, acaba por ser o resultado de um esforço muito grande para preparar visitas de acordo com os currículos escolares, e nós temos de facto uma série de propostas nos recursos educativos para receber turmas que venham no âmbito da geologia, no âmbito da geografia e, claro, aquelas que vêm no âmbito da história. E esta publicação anual que é entregue e que tem a colaboração também do Ministério da Educação é então coordenada pelo Roteiro das Minas. Portanto, a ideia é fazer chegar às escolas, e também fica a pergunta, não sei se chegou à Escola Profissional de Arqueologia, mas a ideia é, de facto, expor aos departamentos, portanto, às escolas. Mas agora perguntas, acho que sim, acho que chegou, sim. Que bom. A ideia é, de facto, ver dentro do currículo escolar, em cada faixa dos diferentes ciclos, aonde é que se consegue adequar o sítio, o local, àquilo que são os módulos que estão a ser ministrados no ensino formal, portanto, no ensino tradicional. E ter chegado a uma publicação comum aos mais de 40 parceiros que neste momento compõem o Roteiro de Minas, é de facto aquele tipo de trabalhos que, não tendo grande expressividade, é o que nos vai permitir depois, anualmente, receber escolas, trabalhar, por exemplo, turmas de Fisicoquímica, que venham com um objetivo muito concreto para 3 minas. É a mesma história dos morcegos, portanto, eles não vêm por causa da história da mina, temos que os introduzir ao tema e fazer-lhes perceber que aquilo que eles dão, teoricamente e de forma muito abstrata, numa sala de aula, já são métodos, já são técnicas, já são aprendizagens que vêm de trás, têm uma história, e isso acaba por facilitar bastante quer a apreensão dos conteúdos por parte dos alunos, quer a própria integração das turmas por parte dos professores, e para nós acaba por ser uma satisfação muito grande receber escolas e receber turmas que nos desafiam de facto a responder a perguntas muito concretas que venham de acordo com aquilo que estão naquele momento a lecionar. E, portanto, para encontrar 3 minas é relativamente simples, temos website, página de Facebook, podem ir ao Turismo Portugal, à Via Verde, escrever no Google 3 minas neste momento já não envia para páginas enganosas, portanto é relativamente simples, o local está disponível para visita todo o ano e está disponível também para, obviamente, para a continuação da investigação, que é, em boa verdade, aquilo que nos move e que nos últimos anos,
à parte esta valorização turística e patrimonial, é aquilo que nós vamos fazendo. Portanto, nós continuamos com alguns projetos, felizmente financiados em simultâneo, no sentido de melhorar as condições de visita, melhorar o conhecimento do local e, de facto, ir permitindo que cada vez mais pessoas possam contactar com este tipo de oferta patrimonial que está muito, muito afastada do tradicional monumento, não é? Do palácio, portanto, das construções. É um monumento em negativo, completamente em negativo, mas que de facto tem uma história e que interessa contar, sobretudo para valorizar uma região interior, como é o caso de Vila Pouca da Guiar e como é o caso de Três Minas ainda mais. E, portanto, basicamente esta era a informação que estava a tentar concentrar para vos expor. Obviamente fica o convite para a visita em âmbito familiar, em âmbito escolar, em âmbito de grupos, agora condicionados pela Direção-Geral de Saúde, mas a seu tempo voltaremos àquilo que eram as práticas comuns e estamos sempre disponíveis por e-mail, por telefone, inclusivamente através de formulário do website, para responder a perguntas, enviar artigos. Portanto, é o tipo de trabalho que nós, ao longo de todo o ano, vamos fazendo, inclusivamente até para trabalhos de escolas, portanto, trabalhos académicos. Estamos sempre disponíveis para divulgar toda a informação que está a ser produzida sobre este local. E, portanto, é isto. Agradeço novamente o convite, a oportunidade de falar um bocadinho deste território nesta plataforma e tenho que vos dar os parabéns porque tenho perfeita noção da dificuldade de trabalharmos o património e fazê-lo sair um bocadinho das prateleiras habituais e, portanto, aquilo que vocês estão a fazer é extraordinário e espero sinceramente que tenham muito, muito sucesso. Muito obrigada. Ora, vou tirar aqui a tua tela, se não, deixa ver. Deixa ver se eu Ora bem, posso então... Podes. Posso interromper, não é? Podes. Ok. Pronto. Muito bem, muito obrigada. Gostei imenso de conhecer. Acho que foste muito, muito clara na tua exposição e o meu primeiro trabalho académico foi sobre artefactos metálicos, não é? Por isso eu tenho uma pequena paixão por metais. É bom não estar sozinha. É. E eu posso dizer-te que, pronto, eu não viajo muito e há um ano viajei para a Espanha e na viagem para lá eu nunca tinha andado de avião e lá ia eu muito contente a olhar e de repente vejo lá as médulas e pensei, isto é lá as médulas, de certeza só pode, e era mesmo. É inconfundível, isso é um facto. Era mesmo, é espetacular. Por isso, este tipo de monumentos são monumentos na paisagem, não é? São espetaculares. Sim, tem essa dificuldade. É um facto, não tem o esplendor do monumento tradicional, não é? Sim. Também não está dentro da chamada lista, não é? De sítios que as pessoas normalmente procuram quando vão para um sítio. Mais depressa procuram um castelo, uma igreja, portanto há aqui monumentos quase, não é? Óbvios e depois há este tipo de sítios. Mas eu acho, em boa verdade, e contra mim falo, que são de facto estes sítios completamente inesperados que acabam por fazer a diferença numa viagem. Sim. Porque ainda que se possa haver, e nós percebemos isso pelas visitas à página do Roteiro das Minas, portanto, há gente que de facto gosta de património geológico e gosta de património mineiro e procura essa informação e, portanto, quando vai à procura de respostas muito concretas, claro, respostas do género, ainda há ouro, como é que eu tiro ouro? Se eu encontrar ouro posso levar? Há muita gente que vai assim com este espírito. Mas também faz parte sim, da paixão. Sim, sobretudo dizer, olha, aquilo que você está a pensar foi o mesmo que pensou, não é? Um romano,
há Claro, 2000, claro. há 2000 anos atrás, e portanto é sempre possível. Só que eles levaram a cabo a paixão. Exatamente, sim, sim, não. Há pessoas literalmente que consomem programas de minas de ouro, portanto, tudo, Sim, tudo aquilo que seja Discovery e canais e programas semelhantes, e que de facto, né, quando tropeçam numa informação, numa publicidade, numa reportagem na televisão, hum, acabam por, não é? Vão, independentemente do estado do tempo, seguem caminho e vão fazer de facto a sua incursão nas minas e de facto é um público muito, muito particular, mas que é muito interessante de trabalhar, claro, porque sim, a porque é um ideia, a interesse ideia muito deles, não é? específico, não é? Sim, sim, a ideia deles é quanto é que vale ouro, não é? Se eu agora apanhar aqui uma grama, não é? Por coincidência. Mas, acontece muito, acontece-nos muito, por exemplo, pessoas que confundem três minas e Jales. Uhum. Porque Jales foi a última minadora a funcionar em Portugal, portanto só fechou em 92. E então nós ainda temos muita gente, cada vez menos, felizmente, mas no início, sobretudo, tínhamos muita gente que é à procura da imagem tradicional do malacate ou do cavalete da mina. Portanto, o elevador, e quando chega a um território, não é? Encontra umas crateras na montanha, e mais nada, não é? Demora ali até conseguir, Visualizar. sim, e conceber que não é exatamente aquilo que vai visitar. E nós, inclusivamente, nós neste momento estamos a preparar um centro interpretativo dedicado a Jales, também para acalmar esses ânimos, porque de facto o património mineiro não deixa de ser um património muito português, não é? Portanto, há muita gente Sim, que já trabalhou nas minas, a maior parte delas, claro, não em contexto de ouro, mas outros metais, sim, sim. tem um familiar, portanto, há sempre aqui, há muita, é muito Porque, português, porque somos muito ricos, a Península sim, Ibérica era sim, muito sim, rica sim, sim, sim. em metais, não é? Em E, portanto, vários tipos de nós de metal. facto, sim, sim, não, o que é muito interessante e muito prazeroso para quem trabalha no local, nós de facto, nós não somos muitas, atenção, a Uhum. equipa é bastante pequena, mas o que é muito interessante é poder pegar precisamente nas experiências, nestas histórias familiares e transportar para um período diferente, explicar-lhes quem é os romanos são mais do que aqueles que mandaram matar Cristo, que é aquilo que acontece a 80% das pessoas que nos visitam, não é? Fica por ali, não é? Ao nível do conhecimento dos romanos. E, portanto, falar de tecnologia, de cotidiano, acaba por ser tão prazeroso como receber uma escola que sabe exatamente quais são, quase de cor, o que é que os romanos trouxeram para a Península Ibérica, quais são as novidades, quais são. Sim, Portanto, há aqui, são complementares, mas são bastante. São interessantes os dois, não é? De trabalhar. sim. Muito bem. Eu gostei muito, eu gosto muito deste tema e acho que e é como disse, o património português das Minas é muito grande. Sim, sim. E eu acho que eu também visitei as grutas de Miradouro Uhum. e estava imensa gente lá. Portanto, há de facto um gosto por visitar estes locais. Há um gosto e é fácil porque estes locais não são só arqueológicos, no caso dali não era arqueológico, mas a Três Minas é, não é? Portanto, conjuga a arqueologia com a natureza e com pronto, é diferente. Eu acho que é diferente Sim, e eu sim, acho sim. que aqui agrega grupos e públicos muito diversos. E é isso que traz, é isso que é bom, não é? É isso que é bom. Sim, e de facto a ideia era essa, é que começou por ser no princípio, não é? E nenhum projeto consegue definir-se em linha reta. Obviamente, para chegarmos a não é, este encadeamento, neste ano fizemos isto, naquele ano fizemos aquilo, obviamente que houve intenções que ficaram pelo caminho, sem se concretizar, não é? Sim, Mas a dificuldade aqui é perceber onde é que não toca um contexto destes. Porque, sim. por exemplo, eu posso dizer, nós recebemos todos os anos, menos este ano não, por questões óbvias, nós recebemos anualmente a turma do primeiro ano de Engenharia Agrícola numa universidade da Holanda. Uhum. Porque num determinado módulo eles estudam os recursos hídricos e estudam técnicas não invasivas de trabalhar a água, portanto, aproveitar a água nos seus projetos.
e vá-se lá saber como, não é? Vieram parar a Três Minas e, portanto, aqui, o tema desta visita em concreto, ainda que passemos pelas minas, pela experiência da galeria, portanto, que em boa verdade, a dada altura, é mais uma experiência para este tipo de grupos que têm um foco tão específico, portanto, acabam por contactar com o sítio turístico, que toda a gente contacta, mas depois temos que os levar àquilo que a maior parte das pessoas, de facto, não lhes diz muito, às barragens romanas, aos canais de água que ainda estão preservados neste território que é tão disperso. Portanto, eles vêm com uma resposta muito concreta. Como é que os romanos faziam, qual a inclinação dos canais, portanto, há todo um caderno de encargos que eles trazem para a visita, que nós conseguimos responder, e que à partida não tem muito a ver com a arqueologia, não é? Com o tema, não tem muito a ver com a mina propriamente dita. Mas de facto conseguimos, porque felizmente, não é? Têm saído estudos, têm saído várias publicações a nível internacional sobre Três Minas, sobre um ou outro aspecto mais concreto, e isso vai diversificando, não é? Os interesses das pessoas. E acaba por ser muito interessante, não é? Porque as pessoas vão e a maior parte das pessoas diz, não, nem sei o que é arqueologia, um sítio arqueológico para eles é uma coleção de ruínas quase inexplicáveis, e depois chegam ali e de facto têm um monumento negativo, não é? Felizmente com uma paisagem bastante recuperada, mas que não deixa de ser um sítio arqueológico, não deixa de ser uma área com uma história muito específica que motivou depois de tudo o resto, não é? Claro, mas de facto acontece uma narrativa própria para expor, não é? Mas também é muito interessante para ti receber essas pessoas, não é? Essas pessoas de grupos muito diferentes. É o mais interessante. As pessoas que já sabem ou que têm muita informação ou que, por exemplo, acontece-nos isso com alguma frequência. Há pessoas que antes de chegar ao local já viram o documentário, tudo o que seja vídeos no YouTube sobre o local, portanto fazem pesquisa e veem os vídeos todos e, portanto, quando chegam ao local vão constatar se as imagens foram bem tiradas, se afinal a galeria tem mais luz ou menos luz, portanto há aquele tipo é típico, não é? De português, se isto foi só para a televisão, se existe mesmo. Mas também é muito interessante o que estas tecnologias trazem, esta divulgação toda atrás, também é interessante, não é? Sim, mas por exemplo, estes grupos que literalmente, não é, tropeçam na informação e a sua área de interesse está muito afastada daqui do âmago de Três Minas, mas depois conseguem perceber de facto, obviamente que nós temos uma área mineira e temos pedreiras de granito identificadas relacionadas com a mina, portanto há aqui depois uma série de sítios menos conhecidos fora desta área classificada, desta área inicial de 1997, que vão atraindo, não é? Portanto, quem está a trabalhar neste momento a questão da extração de rochas, como é que era feita em época romana, como é que não era feita, se havia algum tipo de conhecimento, pronto, e este tipo de interesse, já às vezes que achamos, olha, nunca na vida vamos conseguir, não é, puxar esta família para este local. Portanto, eles vieram aqui porque não tinham nada para fazer, mas depois quando se começa a falar, há sempre uma história, há sempre alguma coisa que permite, de facto, puxar por ali e dizer, olha, este trabalho que você faz ou esta área de interesse tem muito a ver com o local por causa deste aspecto ou daquele. Isso é muito, muito interessante. Muito bem, eu estava aqui a ver se tinham perguntas para ti, mas eu acho que isto é tão giro que só vendo mesmo, não é? Isto merece o número de telefone. Por isso. O número de telefone é o 259 458 091. Mas agora, sendo sérios, portanto, se eu quiser visitar, o que é que eu tenho que fazer? Ora bem, há três possibilidades. Pegar no telefone, ligar para o número de centro interpretativo, portanto, eu estava a dizer na brincadeira, mas é mesmo o número, é o 259 458 091. Telefonar, para marcar, ok. Telefonar. Ou então mandar um e-mail para geral@trêsminas.com. Muito bem. Ou, em alternativa, ir ao site www.trêsminas.com e preencher um formuláriozinho, portanto, e automaticamente recebe um e-mail com a informação, com a agenda, que datas é que estão disponíveis, horários, portanto, tudo isso. A ideia de criar uma marca, portanto, e chamar a esta marca Três Minas,
e depois trabalhar o site, tudo mais, acaba por nos permitir isto. Portanto, é relativamente simples, numa pesquisa na internet, chegar ao site e depois, a partir daí, aos contactos habituais, de segunda a domingo. Muito bem. E se estiver a chover, se nós marcarmos e tivermos o azar de nesse dia estar a chover, visitamos na mesma ou... Da nossa parte não há cancelamento de visitas. Ok. Portanto, nós habitualmente, é como aquilo, há bocadinho aquilo que estava a dizer, portanto, pode acontecer em nós, quando a pessoa tenta marcar, informarmos que há água na galeria, portanto, Acho que em breve torna vai ser perigoso. uma visita connosco, porque está aqui a haver uma conversa toda paralela no Facebook entre um aluno nosso que é de Chaves e ele diz que vive a 30 minutos daí e que nunca lá foi. Acontece a pessoas que vivem a 15 minutos e também nunca foi. E o Luís Sousa diz que também nunca foi e que quer ir. E eu também nunca fui e também quero ir, por isso acho que vamos juntar-nos. Não, no caso de chover, a única coisa que acontece, e aliás, a condição climatérica que mais nos prejudica, a nós e aos visitantes, claro, é nevoeiro. Sobretudo para conseguirmos enquadrar a mina na paisagem. Tem lógica. Mas não deixamos de fazer visitas no inverno por causa disso. O que é que acontece? Os nossos percursos não são muito compridos, portanto a visita tem habitualmente uma duração de 2 horas, podendo se estender a 2 horas e meia para um grupo relativamente 20 pessoas. Uhum. E o nosso percurso é feito depois um bocadinho em função das condições climatéricas. Se estiver bom tempo, podemos fazer mais explicações no exterior, se estiver um tempo assim mais desagradável. As explicações dentro da galeria também podem ser feitas, portanto há sempre maneira de contornar aqui a dificuldade. E de facto não há muito, só mesmo com o nevoeiro é que nós ficamos completamente bloqueados, porque por muito que eu diga, estamos no Miradouro, à nossa frente está uma cratera de não sei quantos metros por não sei quantos metros, não adianta. Mas fazemos visitas no inverno e, por exemplo, a questão dos morcegos, o público que procura morcegos nunca nos vai visitar a partir, por exemplo, de fevereiro. Uhum. Então, um público que sabe que sítios para observar morcegos, portanto, em período de hibernação e em pleno inverno, com chuva, com o que for, aí vão eles e, portanto, fazem a visita naquele momento, dependendo das condições que estiverem, né? Mas consegue de facto chegar àquilo que é o seu foco de interesse no território. Uhum. Por outro lado, por exemplo, nós no outono, a nossa mais-valia está em pontos muito concretos dentro da área mineira, porque como é uma zona onde há bastantes castanheiros, portanto a própria Serra da Padrela em termos naturais tem uma grande concentração de castanheiros, portanto, e tem uma dinâmica económica em torno aos castanheiros que permite programas turísticos mais gastronómicos, portanto, receber outro tipo de grupos de adultos, que basicamente têm na mina ali só um elo para como é que comiam os romanos, não é? Portanto, porque basicamente eles deslocam-se à região por via da gastronomia, portanto, pelas castanhas, por outro tipo de petiscos, não é? Mais típicos da região e, portanto, de facto, tem aqui, nós aliamos-nos neste aspecto para a vertente cultural. Sim. E também perguntaram aqui, qual é o número limite agora de pessoas para a visita? Olha, a pergunta foi feita num dia um bocadinho certo. Nós ainda estamos a aguardar do Turismo Portugal. Porque isto agora está sempre a mudar, não é? eu diria que até há 2 dias atrás, não é? Okay. Nós, portanto, já com aquelas alterações impostas e ratificadas localmente pelas entidades locais, portanto, quer dizer, só localmente é que se consegue chegar, não é, aos interlocutores que entendem de um assunto e do outro, não é? Portanto, da pandemia e dos sítios. E, portanto, nós temos neste momento um limite de 10 pessoas por visita. Agora, supostamente, se confirmar que de facto são 5, serão 5, não é? Habitualmente não tínhamos limite máximo, nem nunca temos limite mínimo. Nós fazemos visitas, por exemplo, a uma pessoa sozinha. Ok.
não há de facto aqui grande diferença, a não ser, claro, na possibilidade de rapar um bocadinho mais o tempo se o grupo for maior, porque se houver mais perguntas, mais interação, de facto, acabamos por facilmente passar as 2 horas de visita. Mas não temos nem número mínimo, nem número máximo, e se a seguir a pergunta for sobre preços... Também me parece bem. O preço habitual é de 3 euros por adulto. Neste momento nós só podemos fazer visita guiada à mina, ok? Portanto, o centro interpretativo tem que funcionar em autonomia por causa da regra dos metros quadrados por pessoa, por causa do distanciamento social. E, portanto, nós temos visita guiada à mina, 3 euros por adulto, 2 euros crianças até 12 anos e maiores de 65. Uhum. E depois vai havendo, sim, alguns preços especiais. Havia ver, tem um programa específico e vende um pacote de família. No Turismo Portugal, neste momento, nós fizemos um desconto. É um bilhete baratinho, não podem dizer que é caro. É o que nós achamos. Não é. É o que nós achamos, mas em boa verdade e claro, com este preço está, portanto, coberto o seguro de acidentes pessoais, daí a necessidade da marcação. Portanto, nós temos que recolher dados antes para informar a companhia de seguros e está incluído a touca, o capacete e a lanterna para a entrada na galeria subterrânea. Portanto, esse material, os materiais de proteção somos nós que facultamos e, portanto, estão dentro deste valor. Sim, que bom. Acho que sim, estamos informadíssimos e prontos para ir. Eu ainda pensei por na apresentação, mas disse, não vale a pena. Não, mas é bom, eu acho que sim, correu muito bem. Enfim, pronto, nós já combinamos tudo, já está tudo combinado. Aqui já estou a dizer que se afinal só bastam 2 automóveis para nós. Pronto. Por isso acho que em breve... Não, convém é não marcar muito em cima da hora, porque nós vamos tendo marcações cada vez com mais tempo de antecedência, portanto há pessoas que vão marcando, sobretudo quem adquire os vouchers, porque começa logo a preparar, não é, a deslocação. Sim. Mas estamos à vossa espera. À vossa espera, quer enquanto indivíduos, não é? Portanto, famílias ou grupos de amigos, querem em termos escolares. Portanto, nós temos, no que diz respeito às escolas, o que acontecia é que nós recebíamos até 3 autocarros por dia, portanto, dá uma média de 150 alunos e respectivos acompanhantes. Neste caso, a nossa proposta de visita é um bocadinho diferente porque temos a limitação de espaço dentro da galeria. Portanto, o que acontece é que cada guia fica com um autocarro e dentro do território os grupos vão circulando em horários diferentes para todos conseguirem fazer exatamente o mesmo percurso. Aí já teremos que ser um bocadinho mais metódicos, assim quase de regime militar, porque tem que haver um grupo a entrar àquela hora, a sair à outra, para depois o outro cruzar. Portanto, já aqui um bocadinho de gestão de tráfego. Porque os autocarros não passam todos não podem passar todos ao mesmo tempo e, portanto... O Luís Sousa está a perguntar se podíamos ter uma visita guiada ao fim de semana. Até eu posso dizer sim, podemos, porque é todos os dias. Exatamente. Exatamente. E podem em boa verdade, podem visitá-lo em qualquer altura. Portanto, inclusivamente aquele prémio da APOM 2016 é especificamente para os painéis informativos que estão dispostos no Complexo Mineiro. Portanto, nos miradouros, em pontos onde é para observar algum tipo de pontos de interesse, como é o caso, por exemplo, da questão do mel de Urs. Portanto, há ali umas zonas mais apetecíveis para este tema e, portanto, há um painel dedicado a este tema. E portanto, acontece-nos muitas vezes, sobretudo no verão, e este verão particularmente, havia muita gente que estava de passagem, portanto, sem ter marcado nada, e aproveitava e fazia, de facto, um passeio pela área mineira. Portanto, tem ali, não tenho a informação toda, obviamente, Claro, mas tem ali uma informação base. Visita sem guia, é isso? Exatamente. Pois. Mas não é a mesma coisa. Não é, por exemplo, só podem fazer a visita no exterior, não é? Pois. Ou seja, conseguem ver as cortas mineiras, conseguem entrar numa das cortas mineiras. Portanto, é claro que em termos de riqueza
de informação, até se conseguir perceber, inclusive por alguns sítios por onde se passa um ou outro aspecto assim mais estranho na paisagem, os painéis não são específicos a esse ponto, mas a verdade é que as pessoas não ficam completamente defraudadas, não é? Portanto, podem de facto fazer visita em autonomia. Para entrar nas galerias subterrâneas é que tem que ser com visita guiada. Sim. Nunca mais giro, porque eu já fui a uma galeria subterrânea e gostei imenso. Não, é muito interessante e depois tem sempre a particularidade de a maior parte das pessoas, não é, vai conhecendo as grutas, portanto já aqui também, como estavas a dizer, já há um bocadinho a cultura, não é? Há aqui alguns sítios em Portugal que são quase sítios de romagem, não é? Pois é, exatamente. E depois quando localmente, não é, se consegue explicar, olha, a diferença entre esta galeria e aquela gruta é que uma é natural, isto é feito pelo homem, foi feito com uma picareta, com estas dimensões, você consegue ver uma no sentido interpretativo, portanto é esta... Até às vezes um bocadinho aqui, vamos deixar de chamar gruta a isto, vamos passar a chamar-lhe isto porque isto é feito pelo homem. E explicar, inclusivamente, até como é que se fazem túneis. Às vezes, não é? É preciso, Sim, se calhar o tema mais interessante é porque é que há um buraco no metro do Porto, no metro de Lisboa. Como é que se funcionavam os túneis. Portanto, há coisas, às vezes, até notícias do dia, sim, que podem ser um mote, de facto, de conversa para introduzir o sítio mineiro, portanto, a área de Três Minas. Pronto, olha, então já estamos aqui há 1 hora. Eu gostei imenso, tenho que dizer novamente, gostei imenso desta última parte, és muito simpática, é muito querida. Obrigada. Conseguiste vender imensamente bem. A ideia, sim, nós estamos assim autênticos comerciantes. Mas é preciso porque às vezes o património é tão interessante para nós e nós não conseguimos transmitir aos outros que de facto podem ter ali momentos inesquecíveis e perceber de uma forma, de fazer uma visita inesquecível, que também é preciso vender de forma a que as pessoas percebam e gostem e usufruam aquilo que é delas, não é? Sim, até porque de outra maneira, e nós notamos isso, e sobretudo nesta última fase do projeto, portanto, com o centro interpretativo a funcionar todo o ano, porque ele já existia e tinha outros horários, portanto, outro modo de funcionamento. O que é que acontece? Inclusivamente a comunidade local acaba por já estar, por se identificar com o projeto, né? Porque consegue ver o retorno. Já não dá aquelas respostas evasivas quando há alguém a perguntar, olha, onde fica este local, onde fica aquele, eles sabem exatamente do que é que se trata. Ainda que chamem àquele local um nome que eu não vou dizer agora, porque faz parte dos conteúdos da visita, portanto, eles têm de facto uma referência, não é? Eles têm uma história, a história mineira de Três Minas, enquanto reconhecimento é muito recente, não é? Portanto, estamos a falar de meados dos anos do século XX. E, portanto, a comunidade local cresceu com outra referência na paisagem, claro. Com outra interpretação. E eles agora já conseguem perceber, quando as pessoas chamam este nome diferente, não é? Eles sabem o que é. E sentem-se muito orgulhosos de poder indicar às pessoas, não é? Olha, funciona assim, olha, as meninas estão lá em baixo ou estão lá em cima. E isso acaba por facilitar. E também os coloca um bocadinho mais de sobreaviso em relação a algum tipo de ações destrutivas que nós íamos detectando, sobretudo quando nós estávamos o tempo inteiro no local. E que agora, não é? Não raras vezes, se há um carro ou se há algum tipo de engenho assim mais fora do vulgar, pegam no telefone e ligam-nos logo a dizer isto, olha, já que passa-se aqui alguma coisa. E de facto têm esta noção de que... corrida ao ouro. Sim, eles têm que... E é muito interessante fomentar também na comunidade este tipo de sentido de identidade. Também para conseguirmos... há um fator que, por exemplo, para nós é extraordinário. Três Minas tinha incêndios anualmente. E estamos a falar de incêndios num contexto em como se viu pelas imagens, portanto, os caminhos são caminhos pedonais. Não há ali grande possibilidade de acesso de carros. Se deflagra um incêndio, portanto, há ali uma afetação muito grande.
nós até agora tivemos a registar, assim, em termos de incêndio propriamente dito, desde que começámos o projeto, e foi logo no início. Uhum. Portanto, até a própria presença de pessoas no local acaba por ajudar a proteger um bocadinho melhor o sítio, não é? E as pessoas, claro, ficam muito contentes quando vai lá um senhor doutor que vai falar e que vê aquele aspecto, ou vai à casa das pessoas porque têm as bases dos moinhos aproveitadas nos muros, de onde é que veio, de onde é que não veio. Portanto, aqui há sempre, não é, que toda a gente é chamada a participar. E de facto isso dá-nos uma resposta mais positiva depois ao nível da preservação do local. Sim, é um trabalho fantástico. Não é? Eu acho que sim, não é? Sim, claro. Tá. Tenho uma pergunta para ti, agora só para finalizar. Por Ok. exemplo, vocês gostavam de, não sei, pronto, eu não sei, como eu nunca vi, não sei como é que está organizado o centro interpretativo, não é? Mas, por exemplo, vocês já alguma vez pensaram ou até já fizeram essa recolha das pessoas que por ali ajudam a preservar o local, portanto, ou seja, desses testemunhos dessas pessoas, no fundo também as integrar no projeto de valorização do complexo? Essas pessoas estão pensadas? Percebeste a minha pergunta ou foi muito confuso? A ver se eu percebi. Se nós conseguimos integrar as pessoas da comunidade, é isso? Sim. Se por isso... Nós não avançamos muito por aí, Não. neste momento, e por um motivo muito simples. E inclusivamente até ao nível de, nós fomos recebendo estagiários, portanto, ao longo dos últimos anos. O que acontece aqui é isto. Nós estamos a lidar com um local que, ainda que nós saibamos, do ponto de vista geotécnico, que é estável, que implica, portanto, há aqui sempre um fator de risco, por mais reduzido que seja, implica que as pessoas tenham consciência desse risco e, portanto, os guias estão preparados e com todo o arsenal de informação em relação às galerias, em relação ao local, mas achamos que não era responsável da nossa parte estar a colocar essa responsabilidade na mão de outras pessoas, portanto, de outros atores aqui neste contexto. De facto, nós nunca fizemos uma atividade de aproximar na visita, mas até não há muito tempo existe um projeto muito interessante que era um ateliê foi promovido inicialmente por uma designer que basicamente unia, sobretudo as senhoras das freguesias de Três Minas e as duas freguesias de Jales. Portanto, o ateliê chamava-se Terras de Ouro. E basicamente elas, com base na sua história, na sua interpretação da história, elas criavam peças de bijuteria. Desde aqueles frasquinhos da rocha moída, portanto ficavam todos contentes, para distinguir a rocha moída de Três Minas, que é xisto, da de Jales, que é granito, colares, pulseiras, portanto faziam inclusivamente moedas romanas, para colocar nos colares, portanto, elas conseguiam dar a sua adaptação, mas sempre em projetos, digamos, afastados do ambiente mineiro. Porque, de facto, aqui há sempre aqui a questão da segurança, há sempre a questão aqui da responsabilidade. E o que eu perguntava era mais desses projetos, até nem me ocorreu a possibilidade das pessoas serem guias. Porque isso, por exemplo, em Jales é uma das coisas. Sim, em Jales, por exemplo, é uma das coisas, é um dos projetos que está pensado, sobretudo porque nós temos mineiros vivos da mina, portanto, poderem contar na primeira pessoa, isso para nós faz sentido. Sim. No caso de Três Minas, como te disse, a comunidade tem uma percepção do território relacionada com a sua própria vivência. Claro. Pois. Portanto, esta história de que houve lá gente há 2000 anos atrás, que no terreno do senhor, de repente começam a nascer pedras, que afinal não estão a nascer, são muros antigos. Portanto, aqui, não é esta gente de Três Minas, é gente que está a ocupar este território de forma contínua desde a época medieval. Okay? Portanto, há aqui um desfazamento tão grande. Nós vamos ter agora, o que nós temos hoje são aldeias
que surgem em época medieval de acordo com uma estratégia de povoamento medieval e que se afastou sempre daquela área. Portanto, cria uma espécie de círculo à volta da mina, mas não aproveita aquele território. Portanto, eles vão procurar as linhas de água, claro, né, os terrenos férteis, e portanto aquele espaço sempre lhes esteve ali um bocadinho desaproveitado. Estavam desligados daquele lugar. E, portanto, de facto, não tem muitas histórias, claro que há sempre, não é? E isso é engraçado, sobretudo no sentido interpretativo. Mina, claro. Quando está um grupo e há uma outra pessoa da aldeia, de Três Minas ou das aldeias vizinhas, que, sem problema nenhum, porque nós vamos tendo assim, não é? Que interrompe uma visita para dizer, olha, eu andava lá e fazia assim, essa. Claro que. Claro. Pronto, são intervenções muito, muito esporádicas. Mas, por exemplo, no caso de Jales já nos faz todo sentido a recolha do testemunho oral dos mineiros até para a produção do próprio discurso no sentido interpretativo. A ideia é, de facto, no sentido interpretativo, contar aqueles 60 anos de exploração, não tanto na perspectiva mecânica, de como é que se fazia, não é? Esse aspecto Sim. Não precisa de ser central, mas é central depois tudo o que estava à volta daquela mina. Né? O merceeiro que recebia da mina e, portanto, toda a gente tinha um nome inscrito no caderninho, porque só pagavam ao merceeiro quando os mineiros recebiam o salário. Né? Portanto, aqui a figura da administração mineira é diferente. Uhum. E aí toda a gente tem uma história. Portanto, há os mineiros de fundo, depois há aqueles que trabalhavam noutros setores e de facto dá para contar a história de cada um. Entre as minas, de facto, temos aqui um desfazamento muito grande, porque não houve mais história mineira para além da romana. Há um ou outro que se lembra da descoberta, os filhos de quem esteve no momento da descoberta. E claro, depois nós temos, né, cada um conta a sua história. Há a história oficial, sim. Felizmente escrita, e depois há estas narrativas, não é? Assim, um bocadinho às vezes de fábula, não é? Porque foi, encontrou e descobriu e tal. Assim, que é muito interessante também. Sim. Mas que de facto não, de facto nesse aspecto ainda estamos bastante fechados, não é? Naquela Sim, redoma do segurança. Tem a sua lógica, claro, e tem a sua lógica, porque é como tu dizes, não é? Uma coisa é uma mina que funcionava com trabalhadores que ainda estão vivos, não é? Que é como o Museu dos Chapéus, que tem guias que são antigas funcionárias, tem uma antiga funcionária a fazer a visita. Uhum. E também há minas assim em Portugal, felizmente. É? Claro. Sim, sim. Agora, sim, em Portugal, felizmente. Isso, não é? Sim. É impossível não, aqui não. Ele durava 3.000 anos. Não, aqui não. Aqui, de facto, nós temos aqui dois territórios muito, muito diferentes, com uma perspectiva de mina completamente diferente, mas que vemos neles o potencial isolado, não é, de cada um deles. Há Três Minas puxando mais a brasa à nossa sardinha, não é? Portanto, a arqueologia, Jales mais no âmbito do turismo industrial, do património industrial, mas depois, em boa verdade, juntos funciona muitíssimo bem. Sim. Porque Jales também foi mina romana e portanto, depois já é praticamente impossível falar de Três Minas sem puxar um bocadinho ali aos vizinhos e tenha depois um percurso próprio, não é? Portanto, tem esta possibilidade. Nós conseguimos puxar na pontinha romana lá atrás e depois vir por ali fora. E para nós fará todo sentido que funcionem depois juntos. Mas, para já, resta-nos a memória que está na epigrafia. Os mineiros que temos, que não são os mineiros, de certeza pela qualidade das epígrafes, são aqueles que estão, de facto, mencionados na epigrafia. Sim. Pronto, olha, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Foi muito giro. Acho que já vais ter novos visitantes. Espero que sim. Bom. Isso é muito bom. Mesmo com todos os condicionamentos deste ano, temos que ir fazendo a nossa vida e continuando a nossa vida. No nosso caso, nós por acaso sentimos, nós não tivemos, ou melhor, nós tivemos mais visitas do que é habitual. Menos visitantes. Também teve bastantes visitas em agosto. Que bom. Não, nós de facto o que tivemos, claro, estando condicionados, o número de visitantes total é muito mais baixo do que do anos anteriores. Mas em termos de número de visitas,
é um valor mais elevado. E de facto encontramos aqui um bocadinho um equilíbrio, porque para nós o grupo os grupos eram sempre mais pequenos, não é? Mas para as famílias que fazem uma visita em exclusivo, é muito mais reconfortante, porque se as crianças brincam e se andam a correr não há problema nenhum, não é? Porque estão no meio da floresta, fazem o que entendem, não é? Sim. A verdade é que também temos que deixar aqui um bocadinho esse espaço das suas interpretações e descobrir sítios que ninguém descobriu. Há sempre, né, temos sempre deste tipo de mini visitantes assim muito destemidas, não é? Muito temerárias, mas o facto de trabalharmos em exclusividade dá de facto essa segurança, não é? As coisas mudaram, mas vale a pena visitar, não é? Pelo menos porque depois isso dá moto às conversas logo a seguir, que não tenham que depois, não é, descarregar para cima dos dados do dia, do Covid, não sei o quê. Pelo menos promove outro tipo de conversas. Pronto, olha, então vamos nos despedir, não é? Obrigada por mais uma vez. Muito obrigada. Peço que subscrevam o nosso canal, não é? E continuem a ver os nossos vídeos. Sim. Eu tenho que pedir isto sempre. E na próxima semana teremos outro novo encontro, que por acaso, eu vou já deixar já aqui, porque como gosto muito do património das Minas, também é sobre Minas, o próximo encontro. Que bom. Pronto. Yes. Pronto, boa noite, um beijinho e vou parar a transmissão, entretanto, aqui. Ok, obrigada a todos. Obrigada, boa noite. Obrigada.